Boa tarde, trilheiros. A gente vai tratar hoje do informativo 762 do STJ. O primeiro julgado, ele trata de direito constitucional. Então, a conclusão que o STJ fez foi: nas demandas em que se alega desequilíbrio econômico-financeiro de contrato ou um convênio firmado com hospitais particulares para a prestação de serviço de saúde de caráter complementar, o polo passivo deve ser completado necessariamente pela União e o contratante subnacional, o Estado ou o município. Vamos entender melhor. Havia uma casa de hospital privado chamada Casa de Caridade Santa Rita. Ela passou a prestar serviços pelo SUS. Como é que funciona isso? Alguns hospitais públicos, às vezes, eles não conseguem ter a demanda necessária, suprir a demanda necessária para atuar naquela cidade, naquele estado. Às vezes, a cidade ou o estado sequer tem um hospital público. Então, é possível a realização de parcerias com hospitais privados. O SUS paga um valor a título de convênio para esses hospitais e, em contrapartida, os hospitais prestam os serviços na rede pública de saúde. Esses valores, eles são fixados pela União. Existe uma tabela específica que fixa tais valores. Uma vez fixados tais valores, o Estado ou o município realiza esse convênio, esse contrato com o hospital privado, e essa situação explicada começa a acontecer. Esse hospital privado, a Casa de Caridade Santa Rita, ele entendeu que os valores estavam defasados, fazia muito tempo que não havia uma atualização. E ela propôs uma ação contra a União requerendo o reajuste desses valores. A União, em sua defesa, sustentou que o polo passivo deveria ser composto necessariamente por ela e pelo Estado ou município. Por que isso? Qual que era o argumento da União? Primeiro, que a competência para tratar de saúde ela é de todos os entes federativos, de forma que todos eles deveriam estar lá. Além disso, quem celebra o contrato em si é o Estado ou o município. O STJ deu provimento ao recurso da União. Retomando aquilo que a gente disse, então, a assistência à saúde ela é livre à iniciativa privada. Isso significa que, enquanto o Estado ele é obrigado a prestar saúde, a iniciativa privada também pode prestá-la. E da mesma maneira, como explica o parágrafo 1º do texto constitucional, essa relação pode se dar através de um convênio, em que o ente público ele repassa valores ao hospital privado e esse hospital privado presta as atividades de saúde perante a população. O que entendeu o STJ ao concordar com a União com esse litisconsórcio passivo necessário, ou seja, com a necessidade de inclusão não só da União, mas também do Estado ou do município. Ele entendeu que a União tem que fazer parte, uma vez que ela é quem define esses valores através da tabela que ela mesma elabora. Portanto, nesse ponto, o hospital privado estava correto, a União devia estar no polo passivo. Porém, quem celebra o instrumento contratual, o convênio, o contrato para o repasse dos valores é o ente subnacional, ou seja, o Estado ou o município. Portanto, esse Estado ou esse município, ele deve também figurar no polo passivo, ele também tem legitimidade passiva e o hospital privado deveria ter incluído o Estado ou o município, no caso, no polo. A gente fala Estado ou município porque esse contrato pode ser feito tanto pelo Estado, ali o Estado de São Paulo, por exemplo, como por um município qualquer. Então, a União ela tem o dever apenas de fixar os valores e fazer o repasse, enquanto quem faz os contratos são o Estado e o município. E o SUS, além disso, ele é financiado por todos os entes, como afirmou o STJ, de maneira que esses entes devem fazer parte. Portanto, a conclusão do STJ nesse julgado foi: tanto a União quanto o Estado ou o município que celebrou esse contrato devem estar no polo passivo. Porém, o assunto não é ainda pacífico na jurisprudência. Existem julgados do próprio STJ em sentido contrário, como esse publicado no ano passado, em 2022. Nesse, entendeu o STJ que, em relação à legitimidade da União, o Superior Tribunal de Justiça afirmou a jurisprudência no sentido de que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, dos estados e dos municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade de causa para figurar no polo passivo da demanda. O que entendeu aqui o STJ? Que esses entes, todos eles têm competência, têm atribuições para cuidar da saúde. Dessa maneira, como há uma responsabilidade solidária entre eles, caberia ao hospital escolher contra quem demandar. Ele poderia colocar tanto a União quanto só o município ou só o Estado no caso concreto. Portanto, há divergência no STJ, ainda não há uma posição pacificada. Com isso, a gente termina o nosso primeiro julgado do dia.